Amém, meus irmãos. Vamos dar início à nossa leitura do livro Movidos pelo Espírito. É um livro maravilhoso que tem falado muito comigo e eu quero compartilhar esse livro com você nesse exato momento. Capítulo 1. Você e a nuvem. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelos caminhos durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Números 9, 15 e 23. No dia em que foi ingerido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até de manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria de noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permanecia acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ele, partiam, segundo o mandato do Senhor. Se acampavam e, segundo o mandato do Senhor, se punham em marchas. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Muitas vezes tenho conversado com filhos e filhas de Deus perdidos em sua vida cristã, sem saber qual o seu propósito de vida. Tão somente vivem a vida desconhecendo completamente a conquista a qual foram chamados para desfrutar. Desconhecem sua posição de filhos, o poder que habita dentro deles para orientá-los e ajudá-los na situação mais simples da caminhada cristã. Quando entramos em coisas do dia a dia, a confusão fica ainda mais evidente. Um bom exemplo é a vida conjugal. Muitos não sabem como conduzir seus próprios casamentos. Desejam se separar, achando que o problema é o cônjuge. Estão perdidos a ponto de pensar que o problema sempre é o outro. Vemos ainda pessoas que não querem ter filhos por medo de não conseguir educá-los de forma correta. Não têm ideia de como cuidar de filho conduzidos no caminho do Senhor, pois eles mesmos não sabem para onde estão indo. Outros estão perdidos em sua vida profissional, trabalham numa profissão, depois em outra e vão passando de profissão em profissão, tentando achar uma que lhes dê uma sobrevivência mais tranquila. Eu sempre pergunto ao crente que está perdido se o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para dar a ele uma nova vida sem significado, sem rumo e sem propósito, sem sentido. Todos respondem que não. Diante dessa resposta, eu afirmo que o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele e tudo o que ele faz tem propósito extraordinário por trás. Então pegue o fio da meada, siga o Senhor, pois ele não apenas salvou você, mas também lhe deu a vida que ele vive. Não fomos chamados para vivermos perdidos nessa nova vida. Então, por que muitos estão perdidos? Por que não seguem a nuvem? Quando o povo de Israel estava no Egito, sabia exatamente o que fazer. Tinha uma quantidade de tijolos e entregar diariamente para Faraó, que estava construindo sua cidade celeiro. A única certeza deles era que tinha aquela meta, e caso não as entregasse, a tortura era garantida na vida deles e da sua família.
A expectativa era bater essa meta e ao final de alguns anos morrer fazendo aquilo. Eles não construíam nada para si próprios, pois eram escravos de Faraó. Tudo era para Faraó. Deus entrou na história para lhes dar liberdade e significado. No entanto, quem vivia como escravo e nunca desfrutou de liberdade, agora não sabia como usá-la, muito menos o que fazer nessa nova vida. Ir para Canaã era complicado, pois não sabia que caminho tomar, que direção seguir. Era tudo desconhecido para eles nesse novo cenário de sua vida. Nesse contexto, e, sabedor dessa dificuldade do seu próprio povo, Deus providenciou a nuvem para conduzir nesse percurso, nessa caminhada rumo à liberdade que o próprio Deus vive e que deseja que nós, somos seus filhos, também vivamos. Essa nuvem estava com eles desde o início da libertação. Ela era a direção daquele povo, ela era a indicadora da caminhada e a definidora do descanso que deveriam ter. Segundo o seu mover, eles partiam ou descansavam. Ela não só dava direção e a hora de partir e descanso, mas era também aquela que os protegia durante a caminhada diurna com o sol escaldante e que não os matava de insolação, mas também os guardava do frio intenso da noite no deserto. Não importava se era noite ou dia, quando ela se movia, eles se moviam. A nuvem é um símbolo do Espírito Santo, a palavra de Deus. Jesus deixou claro que ele, o Espírito Santo, nos conduzirá nessa nova vida que Deus nos deu. Ele conhece o caminho e tem poder para nos proteger durante a caminhada, para nos levar a salvo para Canaã. Na época do povo de Deus no deserto, a nuvem estava lá para todos verem, mas hoje ela está dentro de mim e de você. No entanto, ela continua tendo o mesmo objetivo: nos conduzir a toda a verdade, nos proteger e encaminhar para o prêmio da soberana vocação de Deus Jesus Cristo, Filipenses 3,14. A questão é que ela precisa se manifestar para que eu possa vê-la e segui-la. E o seu manifestar só eu e você podemos produzir. O apóstolo Paulo diz que viver a vida cristã sem seguir a nuvem é insensatez. Ele acrescenta que a sabedoria é justamente se encher da nuvem e assim segui-la. Efésios capítulo 5, no versículo 15 a 21. O caminho do período da vida cristã começa justamente nesse não fluir. Ele se recusa a fazer isso e por causa dessa decisão vive perdido, achando que está certo. Esse é o maior mal, achar que se está certo quando está perdido. Ele só descobre que está perdido quando depara com um beco sem saída. Neste ponto, infelizmente, o prejuízo é certo. Não é preciso ter perdas para se saber que está perdido. Não precisa chegar a esse ponto. Basta mover a fonte de água viva dentro de você, que a nuvem enche você, e não haverá mais dúvida do caminho a ser percorrido, além de você ficar protegido durante o dia e durante a noite. É difícil saber se a nuvem está se movendo e conduzindo a sua vida. Quando ela se move dentro de você, traz junto coragem, ânimo, disposição, milagre, revelação, prazer, satisfação, alegria e por aí vai. Se está faltando alguma dessas coisas na sua vida, na verdade está faltando o mover da nuvem. Eu tenho um encargo particularmente nesse ponto. Por isso, todos os dias faço meu devocional, das 7 da manhã, justamente para inspirar você a fluir o Espírito e ver a nuvem. Pergunte para as pessoas que são assíduas na devocional e se a vida delas não tem mudado sobrenaturalmente para melhor. Basta fluir, que a nuvem se manifesta. Você não precisa ficar perdido, sofrendo e perdendo tempo e recursos para ir fora. Flua, veja a nuvem, caminha sob a sua direção e proteção. Todo vencedor aprendeu a seguir a nuvem. Você é um vencedor, então faça a mesma coisa. Acabamos de ler agora um livro maravilhoso que é o Movidos pelo Espírito. Lemos hoje o capítulo 1, que fala a respeito da nuvem do Senhor no deserto, e no próximo vídeo aqui mesmo eu vou estar postando vai falar sobre Ezequiel e o vale, o vale de vida. É uma lição tremenda. Não perca, esteja me seguindo, se você gosta desse conteúdo, esteja compartilhando e também comentando, curtindo, para que nós possamos alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.